o que é capaz de gerar em você constrangimento. Existem algumas circunstâncias que nós vivemos que elas podem fazer isso conosco, né? De ficarmos constrangidos. Quando nós falamos até de crianças, momentos com crianças, eu acho que isso se torna um pouco mais fácil de acontecer. Em um certo momento nós estávamos com um menino que estava fazendo aniversário, e este menino então estava para ganhar um presente. A visita tinha acabado de chegar para entregar a ele um presente, e como toda criança, ele estava empolgado ao ver aquele embrulho todo colorido. Ele estava então esperando que aquilo que estivesse ali dentro fosse o que ele mais gosta, brinquedos. E na hora que esse menino abre aquele presente, ele se depara então com algo que ele não queria: roupas. Os pais amam, né, que as crianças ganhem roupas, porque é muito importante, mas as crianças não querem, não entendem o quanto isso é bom. E ele ignorou esse presente, deixando de lado completamente. E os pais e a família naquele instante ficaram constrangidos. Por quê? Porque era claro que aquela criança, ao receber um presente, independente de qual fosse, ela deveria ser grata. Ela deveria saber então agradecer ao menos a intenção, o carinho, o amor daquela pessoa, ao lembrar de trazer então para aquele menino, naquele instante, um presente. Só que é interessante pensar nessa postura, né? Porque é uma postura então de uma criança, que se repete muitas vezes na vida do adulto. Os adultos são aqueles que ganham presentes, mas também não sabem agradecer, não é verdade? Em muitos momentos, nós colocamos uma máscara de certa gratidão, agradecemos pelo que nós estamos vendo, recebendo naquela hora, mas no coração não é bem aquilo que nós estamos falando. Talvez a criança ela seja aquela que fale mais aquilo que nós todos pensamos ou sentimos. Não que você não seja grato, mas que em alguns momentos nós queremos a chuva e Deus nos dá um grande sol. Nós queremos o frio e Deus nos dá um calor. E nós agradecemos, mas muitas vezes é com aquela questão no coração de que talvez não fosse isso que eu queria viver neste momento. Se fosse talvez uma criança, ia falar: poxa vida, não gostei, né? É por isso que nós precisamos aprender a pensar sobre como estamos produzindo isso em nós. Como é que nós estamos produzindo esta gratidão para nós podermos então viver todos os dias, principalmente o nosso relacionamento com Deus. É por isso que eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre o constrangimento que vem do Senhor, porque eu vejo que Deus nos constrange à gratidão. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 100, para nós fazermos a leitura do Salmo inteiro. Salmo 100, os 5 versículos, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, pedimos a Ti, através da leitura da Tua palavra, da exposição que faremos neste instante, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha nos dar o entendimento, venha iluminar a nossa mente, para nós entendermos a Tua palavra e assim podemos viver para a glória do Teu santo nome. Em nome de Cristo que oramos. Amém, Senhor. Irmãos, este salmo ele vai trazer uma ênfase apenas. Ele fala de alegria. Em vários momentos no salmo você vai ver repetida esta expressão, porque o salmista compreende nesse momento quais são os motivos pelos quais ele se alegra e assim agradece ao Senhor.
Vejam que então no início deste salmo nós vemos ele falar sobre uma celebração. Ele diz: celebrem com alegria. Se você tem a Bíblia em outra versão, talvez a sua versão não esteja escrito celebre, mas aclame. Aclame então ao Senhor com alegria. E essa é a expressão que ele está trazendo aqui. Aclame, enalteçam, bendigam, louvem a Deus com alegria. Mas é interessante de ver que o versículo ele traz uma extensão desta ordem. Ele fala então que isso é para ser feito por todas as terras. É interessante pensar nisso, porque o Antigo Testamento ele traz para nós uma postura daquilo que o Senhor fazia para com os povos inimigos, para com os pagãos, para os ímpios. O Senhor então trazia a proteção, trazia o livramento, trazia a força, o sustento ao seu povo, mas aos inimigos, aqueles que por rejeitarem a sua verdade não o serviam, ele trazia então juízo sobre eles. E é interessante nesse momento que essa convocação, então, para celebrar ao Senhor, para louvar ao Senhor, ela se expande a todos os moradores da terra. E não apenas ao povo do Senhor, como é comum nós encontrarmos essa expressão, essa postura no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui a própria soberania de Deus sobre todos os povos, e não apenas sobre o povo dele. Deus não está apenas direcionando aqueles a quem Ele chamou para si, Deus está direcionando todos aqueles a quem Ele criou. E é por isso então que todos são chamados a adorar o único Deus verdadeiro. Nós vemos que em diversos momentos, ao invés de inserir os ímpios, acolher os pagãos, os israelitas então eles mantinham eles distantes. Não se relacionavam com eles, não estavam próximos deles, ou até criavam barreiras, porque imagine estar um ímpio no meio do povo do Senhor. Talvez isso trouxesse até mesmo um problema na santidade deste povo, que pela falta de maturidade não conseguia então se relacionar sem ainda manter sua obediência a Deus. E é nessa mesma postura, nessa linha de pensamento, que você encontra o Novo Testamento falar. Em alguns instantes, os fariseus fizeram isso, em outros momentos, os próprios discípulos de Jesus fizeram isso. As crianças não devem se aproximar do mestre, elas devem ficar longe, porque imagina se essas crianças vêm e atrapalham a comunhão com o Senhor, o ensino que Deus está trazendo, a adoração ao Senhor, e o próprio Cristo os repreende dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Assim como os fariseus, em certo momento, vem Jesus com os publicanos, comendo na casa. Eles observam e eles dizem, então, como é esse? Quem é este que come com os publicanos e pecadores? E é por isso que Jesus, em uma parábola, ele vem falar sobre a postura do publicano e a postura do fariseu. Enquanto o fariseu era aquele que, por conhecer a lei, se colocava nas praças para orar de pé, para que todos o vissem, o publicano não. O publicano era aquele que fazia então com a sua cabeça baixa, tentando esconder o seu rosto, porque sabia da sua limitação, sabia das suas fragilidades, dos seus erros diante de Deus. Jesus então diz que a oração do publicano, a oração daquele então que se arrepende, que reconhece os seus erros, ela é mais sincera, e o Senhor então a aceita em prol daquele que é orgulhoso, como eram os fariseus. É por isso também que Paulo fala aos romanos. Você observa então que essa postura ela era comum. Os romanos então tinham toda a sua tradição religiosa, né? Você pega o Antigo Testamento, eles foram chamados povo do Senhor, e o Senhor os instrui, o Senhor os protege, o Senhor os livra. Quando você chega no Novo Testamento, na transição das alianças, a igreja de Roma não é capaz ainda de compreender com toda clareza isso. Eles estão passando por este processo. E por isso, quando eles olhavam os gentios chegarem à igreja, chegarem para fazer parte do povo do Senhor, eles logo eram os primeiros a apontar o dedo para eles. Olha a vida que eles têm, olha a vida que eles tinham, olha a tradição que eles estão trazendo para o nosso meio. E Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1, ele diz: portanto, tu és indesculpável, ó homem, quando quer que julgas, porque está condenando a você mesmo. Ele está falando então de posturas que os próprios
irmãos da igreja, judeus convertidos a Cristo, apontavam dedos que os outros faziam, mas eles também estavam repetindo aqueles mesmos erros. Então ele diz: quem são vocês para julgar os outros, porque vocês também se tornam culpados dessa forma. Quando o salmista então ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, o que ele faz? Tira toda e qualquer restrição à adoração a Deus. O que é isso para nós? Não existe qualquer pessoa que possa ser impedida de buscar ao Senhor. Não existe qualquer pessoa que deve ser barrada de tentar então entender, viver com o Senhor. E é por isso então que no Evangelho de João, no capítulo 1, você vê então o texto nos dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Ou seja, aqueles a quem o Senhor chamou, os judeus, o povo escolhido do Senhor. Mas na continuação do texto ele diz: mas então foram feitos filhos de Deus aqueles que passaram a crer. Porque nós poderíamos pensar então, qualquer pessoa pode vir à igreja, qualquer pessoa pode servir ao Senhor, qualquer pessoa pode se tornar membro da igreja do Senhor para o chamado à adoração, como está sendo feito aqui de forma universal. Nós precisamos então questionar, então, quem é digno de estar na presença de Deus? Romanos capítulo 3, Paulo diz que nenhum de nós é digno. E é por isso que nós somos feitos dignos apenas através de Cristo Jesus. E aí sim, a adoração a Deus ela acontece. A fé existe, o relacionamento passa a começar. É em Cristo Jesus que nós então temos a oportunidade, nós e qualquer pessoa tem a oportunidade então de adorar ao Senhor. Não existe então restrição qualquer, todos os moradores da terra devem adorar ao Senhor. E é por isso que no versículo de número 2, inicia-se aqui uma busca pela presença de Deus. Mas veja como é que ele está trazendo então a expressão. Ele fala: servir. Servir ao Senhor com alegria. A expressão usada aqui, ela pode ser entendida também como um momento de culto, ou seja, cultuem a Deus. Em outras versões, ela vem desta forma. Quando você lê a Bíblia na tradução em inglês, a palavra que você vai encontrar sendo usada nesses momentos é service, que é culto. Ou seja, ele está dizendo: servir ao Senhor, cultuem ao Senhor. Então, o chamado à adoração é para todos os povos, para que a partir desse momento eles busquem a presença do Senhor. Porque veja o que o versículo de número 2 continua dizendo. Como é que eles fazem isso? Apresentando-se diante dele com cântico. Ele está falando aqui de um culto, aquele culto que Paulo fala em Romanos capítulo 12, que é o racional. Quando é que acontece o culto racional? Em todos os momentos. Quando você está em casa, quando você está na igreja, quando você está no trabalho, quando você está no mercado, você está então adorando ao Senhor, cultuando a Deus. Não existe forma de você separar o serviço ao Senhor do culto, da adoração que você presta a Deus. Diferente, claro, quando nós falamos a igreja vai participar de uma adoração comunitária, um culto em comunidade, né? Mas o seu culto não é só esse instante. O culto a Deus acontece em todos os momentos. Podemos dizer então que é indivisível isso, a sua adoração com todo e qualquer trabalho, todo e qualquer serviço que você vai realizar. Então nós vemos que este chamado do Senhor é para ser feito com alegria. Essa vida de adoração a Deus, ela é feita com alegria. Então ele fala: apresentem-se diante dele com cântico. Interessante de ver isso aqui que está sendo trazido, porque quem eram aqueles que poderiam então se apresentar diante de Deus, estar diante do Senhor? Era o povo do Senhor, mas uma vez mais ele está expandindo isso. Vão até a presença de Deus, busquem a presença do Senhor, para que vocês possam então cultuá-lo, adorá-lo cada vez com mais entendimento. Você deve se recordar quando isso acontece, pois ao ler o livro de Jó, você vê isso de uma forma muito clara. Você se lembra do que acontece no livro de Jó, logo no início, no capítulo 1? Capítulo 1 você vê, antes de todo aquele problema, né, toda a tragédia,
Você vê um Jó vivendo com a família, Jó servindo no seu trabalho, criando aquele gado, tudo com excelência, prosperando. O que ele está fazendo ali? Adorando a Deus. Está adorando em meio à família, está adorando em meio ao ambiente de trabalho, servindo ao Senhor, né? Não tem como você separar uma coisa da outra, mas você observa que vem uma tragédia sobre a vida dele, é um divisor de águas, porque naquela tragédia o texto passa a dizer que Jó era ainda íntegro. O que é isso? É culto a Deus, é vida de adoração. O serviço de Jó em adoração na vida não para por aí. Inclusive naquela discussão, naquele diálogo que ele tem com sua esposa, ele não deixa de olhar para o Senhor, porque ele ainda está em adoração. Isso passa por todos os 42 capítulos do livro. Um diálogo surge entre Jó e Deus. E é nesse diálogo que ele então conversa, ouve e chega a uma conclusão. Aquela que nós decoramos do livro de Jó, né? Você não sabe todos os diálogos, mas você sabe essa expressão. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu posso ver. Como é que Jó chega a essa conclusão? Na vida de adoração ao Senhor, na busca pela presença de Deus, porque é no diálogo com o Senhor que Jó passa a aprimorar o seu relacionamento com o Senhor. Ele passa então de um relacionamento de intimidade para um relacionamento de profundidade. Veja que todas as pessoas são chamadas à adoração, mas elas só vão estabelecer com profundidade esse relacionamento se elas buscarem então ao Senhor. Eu observo aqui que o salmista então ele vem nos dizer: busque a Deus cantando, com cânticos, louvando a Deus, sempre com alegria. Isso às vezes parece muito difícil para nós, porque em diversos momentos da vida nós não estamos bem, não estamos passando por situações agradáveis na nossa família, no ambiente de trabalho, e a pergunta é: como é que alguém então pode se alegrar em adorar ao Senhor se não está passando por momentos agradáveis? É pela graça de Deus. É isso que Paulo nos ensina quando ele fala sobre o espinho na carne. Ele tinha uma dificuldade, e diante dessa dificuldade ele pede a Deus: retira esse espinho. Ele pede por várias vezes e Deus não retira, então aquela dor permanece nele. E ele conclui: a tua graça me basta. Mais uma vez um exemplo de relacionamento. Ao buscar ao Senhor, buscar a presença de Deus, Paulo amadurece a sua visão sobre quem é o Senhor e sobre o propósito de Deus em meio até à dor que ele estava passando. Tua graça me basta. É a graça de Deus que nos traz o sustento, é a graça de Deus que nos traz a vida, é a graça de Deus que nos traz toda proteção. Talvez você ainda tenha dificuldade de entender isso. Se você está passando por um problema, você fala: não consigo enxergar dessa forma. Não consigo afirmar assim como Jó. Como é possível que eu chegue a esse patamar? E aí então o salmista, assim como nós vimos na história de Jó e de Paulo, ele vem dizer no versículo de número 3: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Saber quem é Deus é fundamental para que você possa entender a graça do Senhor nos momentos de dificuldade. Se nós não conhecemos ao Senhor, não temos um relacionamento com Ele. E é por isso que você precisa responder: quem é Deus para você hoje? Com quem você se relaciona? Porque quando você entende quem é o Deus que está se revelando a nós nas Escrituras, quando mais nós buscamos, você então é capaz de reconhecer a autoridade, a soberania dele sobre a sua vida e tudo que está acontecendo. É reconhecer então que este Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aquele, como o texto vem nos dizer, aquele que criou tudo. Você olha então toda a história do Gênesis, você vê os primeiros capítulos, não existia nada, de um vazio. Deus fez tudo pelo seu próprio poder, a sua própria palavra. Que haja luz.
E criou-se os animais, a separação dos céus, dos mares, a criação então das árvores, a criação dos peixes. Isso só é possível com um Deus que é muito poderoso. Talvez você já tenha tentado em algum instante criar qualquer coisa. E por melhor que tenha sido a qualidade daquilo que você fez, ainda não é perfeito. Ainda é possível você encontrar falhas. Porque nós não estamos com todo o conhecimento e não temos todo o poder para fazer aquilo da melhor forma e com aquilo que é possível, então, se ver toda esta grandeza. O Senhor fez, nos fez, e por isso nós podemos entender que Ele é soberano sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas. E assim então que nós vemos Isaías falar sobre a expressão que nós conhecemos muito bem quando somos comparados a vasos de barro, né? Nós lemos o texto quando Isaías fala que nós somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Paulo usa essa mesma expressão na carta aos Romanos, capítulo 9 e capítulo 10, para mostrar o quê? Que Deus é soberano sobre os vasos. Ele quebra os vasos e faz vasos novos, Ele direciona os vasos, Ele faz vasos de honra, vasos de desonra, porque os vasos são dEle. Ele é o Criador. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Então entender quem Deus é isso, é reconhecer que não existe nada, nem ninguém que tenha mais poder do que Ele. E da mesma forma é você reconhecer que este Deus que fez tudo, no início, é o mesmo Deus que nós estamos cultuando agora. É um Deus imutável. O mesmo poder que Ele tinha quando nós olhamos então a narrativa mostrar no Gênesis para Ele criar as coisas. É o mesmo Deus de poder que nós temos hoje, a quem nós buscamos, a quem nós servimos, a quem nós clamamos para que dissolva os nossos problemas. Ele ainda tem poder, é o mesmo Deus. E vai continuar sendo assim porque Ele não muda. É interessante de ver então esta autoridade, este poder, esta característica do caráter do nosso Senhor. Porque isso nos faz, no reconhecimento, nos faz viver em submissão a este Deus poderoso. E aí você começa então a entender que o salmista está trazendo aqui alguns passos. Ele chama todas as pessoas para o adorar. Essas pessoas para o adorar buscam a sua presença, e quando buscam, entendem quem Ele é. E ao entender quem Ele é, elas são capazes então de se submeter ao Senhor. Não existe outro Deus como este Deus Todo-Poderoso que se revela nas Escrituras. Você, em alguns momentos da vida, pode até chegar a criar os seus próprios deuses. Você pode servir outros deuses. Aqueles que estão no seu coração, ou aqueles que estiveram no seu coração, que saciaram a sua necessidade de uma forma momentânea e muito superficial. Mas esses deuses, eles são falhos. Eles são incompletos, eles são imperfeitos, eles não conhecem as suas necessidades, eles não se preocupam com você, eles não estão suprindo aquilo que você precisa em todos os momentos, porque eles não têm compaixão. Porque eles não são o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro, Ele é pessoal. Isso aqui é muito importante de nós definirmos aqui. O relacionamento que nós definimos, construímos com o Senhor, é de intimidade. É algo que você, e só você, pode então desenvolver quando você busca ao Senhor. Ninguém pode fazer isso por você. Para que você cresça em intimidade, assim como nós falamos do exemplo de Jó, do exemplo de Paulo, é apenas você quem pode fazer. Por mais que alguém te ensine, por mais que alguém te instrua, você precisa entender que o relacionamento com o Senhor acontece de forma pessoal. Nós vimos isso quando estudamos o livro de Daniel. Estamos estudando ele às quartas-feiras e vimos então que no momento que o Senhor revelou a Daniel o sonho e a interpretação do rei Nabucodonosor, mesmo sem fé, este rei foi capaz de reconhecer. Ele disse a Daniel: o seu Deus é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Deus que revela mistérios.
Até mesmo então um pagão, um incrédulo foi capaz de ver este grande poder. Assim estava o povo de Jericó, como nós lemos na semana passada, quando eles estavam então vendo todo o poder de Deus ao agir, destronando os reis. E reconheceram então quem era o único Deus verdadeiro, porque eles estavam temendo, eles estavam amedrontados. É interessante então que a partir do instante que você entende quem é Deus, você precisa saber como é que você vai reagir a isso. Você conhece ao Senhor, este é o Deus que você serve, como é que você está reagindo a isto todos os dias? E é por isso então que o versículo 4 do Salmo 100, ele vem dizer: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É interessante ver que o texto fala sobre os átrios, uma parte do templo, o acesso que não tinham todas as pessoas. Os ímpios, os gentios não podiam, porque eles eram impuros, não passavam pelo processo de purificação de toda a lei, eles não obedeciam ao Senhor, nem todos acessavam a todos os lugares do templo. E aqui o convite é: todas as terras celebrem ao Senhor, todas as terras, todas as pessoas entrem por suas portas com ações de graças. O que nós entendemos com isso? Que essa celebração, esta adoração, ela é feita então por todos. Como isso é possível? Isso é possível quando aqueles que entendem, então eles demonstram isso em suas vidas. Fazem com que aqueles que não conhecem ao Senhor, eles entendam a gratidão que habita nos nossos corações. Fazem com que aqueles que não sabem quem é este Deus poderoso, eles vejam em nós, no povo do Senhor, aqueles então que estão à presença de Deus, eles possam louvar ao Senhor pelas nossas palavras ou pelas nossas ações. O povo de Israel foi chamado para agir desta forma. Êxodo capítulo 19, versículo 6, o Senhor então os chama para ser reino de sacerdotes e nação santa. O compromisso deles era viver em obediência à lei, porque nós temos um Deus tão maravilhoso que trouxe a nós, ao seu povo que não sabe o que fazer, que não tem parâmetros para poder então viver da forma correta, Ele trouxe o direcionamento. Esse povo é chamado então para viver debaixo desta lei, para que eles pudessem então servir ao Senhor. Mas enquanto eles viviam para Deus, neste culto ao Senhor, nesta adoração constante, eles então eram um reino de sacerdotes. Os sacerdotes intercediam pelo povo. E nós vemos então que é isto que Israel é chamado a fazer na sua vida, interceder pelos outros. Como é que eles intercediam pelos outros? Sendo exemplo, falando das maravilhas de Deus, proclamando os poderes do Senhor ao longo de toda a história. E é por isso que nós vemos então que o chamado para nós e para todas as pessoas que buscam a Deus é o mesmo. Entrem por suas portas com ações de graça, ou seja, divulguem isso. Vivam isso no meio de todas as pessoas. Pedro fala isso em sua carta, né? Vivam entre os gentios de forma exemplar, para que eles, através do seu bom procedimento, louvem, glorifiquem ao Deus que vocês servem. Nós somos então chamados para servir ao nosso Senhor dessa forma. Infelizmente os israelitas não fizeram isso em todos os instantes, se misturaram até com os outros povos, se deixaram levar pela idolatria que eles tinham e passaram a servir a outros deuses. E nós vemos então que infelizmente nem todos assim o fazem. E por isso as nações, muitas vezes aqueles que não confiam, não conhecem a Deus, olham para o povo do Senhor e não conseguem entender que Deus é esse que eles servem. Que poder é esse que esse Deus então revela a eles no seu relacionamento que eles então têm. E aí você vê aqueles que frequentam lugares inadequados, falam de formas inadequadas, direcionam inclusive as suas casas de forma desagradável ao Senhor, são incoerentes, porque não cumprem da mesma forma como Israel em alguns instantes não cumpriu a ordem do Senhor de proclamar a todas as pessoas quem é este Deus então todo poderoso. No oposto a isso, você encontra os exemplos daqueles que
no momento de grande dificuldade, foram capazes de reagir de forma positiva. Paulo mesmo, quando estava então preso pela pregação do Evangelho, o que ele faz? Ao invés de ele murmurar, falar mal da situação, dizer que este Deus a quem ele serve não é um Deus que cuida, ele louva. Ele testemunha do poder de Deus, as portas se abrem naquele instante, porque o Senhor age de uma forma extraordinária, e ele testemunha do poder do Senhor para o carcereiro. Ele fala do Evangelho para aquele homem, ele conduz aquele homem para que ele então tenha um relacionamento de intimidade com Deus, porque assim o Senhor está usando a vida daqueles que o buscam, daqueles que foram feitos dignos através do Cordeiro, através de Cristo Jesus. Mas é tão importante nós pensarmos então sobre a motivação que nos leva a tudo isso. Por que que você faz aquilo que você faz? Por que que você está conduzindo a sua vida com Deus da forma como você está conduzindo até hoje? É importante nós pensarmos sobre isso, porque algumas pessoas, elas se esquecem com o passar do tempo dos princípios que elas ouviram, que elas entenderam quando começaram a caminhar. Que quando nós começamos a caminhada com o Senhor, nós estamos muito empolgados, estamos ali animados, queremos aprender mais, queremos servir ao Senhor, mas às vezes com o passar do tempo, isso se afasta da nossa memória. Isso se distancia, como aconteceu com Israel. A palavra do Senhor em diversos instantes faz eles lembrarem, recordem o que o Senhor fez, falem a todo tempo para que ninguém esqueça, nem as próximas gerações venham esquecer. Por isso, precisamos nos perguntar, por quê? Por que que nós então vivemos para Deus? Por que que nós agradecemos ao Senhor? Você agradece a Deus pelas bênçãos que Ele te dá? Ou você agradece a Deus porque você entendeu de fato quem é o Senhor? Quando nós agradecemos a Deus, servimos ao Senhor, buscamos a Deus apenas pelas bênçãos que Ele nos dá, nós deixamos o Senhor quando nós não recebemos da forma como nós pedimos. Nós deixamos de buscar a Deus, de servir ao Senhor, de frequentar a igreja, de estar em comunhão com os irmãos, quando Deus não faz aquilo que nós queríamos. E é por isso que nós precisamos nos afastar das tradições que temos no coração. Ser grato a Deus, ter um relacionamento com o Senhor, não pode ser apenas parte de uma tradição que você está trazendo, porque você foi ensinado a isso. Nós temos tentado, eu digo tentado porque é um grande esforço, quando você se torna pai, mãe, para passar isso aos filhos, que eles se relacionem com Deus, que eles agradeçam ao Senhor, que eles sirvam, que eles amem a Deus. E nós tentamos então fazer isso sempre com o Vinícius. Antes de comer, fazemos oração para agradecer ao Senhor pelo dia, pela vida, pelo alimento. Antes de dormir, veja, nós estamos criando um ritual, uma tradição. De nada vai adiantar se nós ensinarmos apenas uma tradição e não falarmos por que ele faz. Por que ele deve fazer. Pode ser que ele até continue fazendo para o resto da vida dele. Mas ao instante que alguém perguntar para ele lá na frente, por que você faz? Ele diz, não sei, me mandaram fazer e eu estou apenas repetindo. Isso é um ritual, isso é uma vida de religiosidade, que muitas vezes nós trazemos porque aprendemos, mas pela falta de ensino, pela falta de discipulado, pela falta de acompanhamento, nós não entendemos o porquê fazemos. Servimos a Deus, nos reunimos como igreja, louvamos ao Senhor. Por que nós fazemos isso? É porque Deus está nos abençoando? Ou é por quem Deus é? Porque aí o salmista, então, ele vem encerrar no versículo 5, falando os reais motivos pelos quais nós devemos nos alegrar e servir e agradecer ao Senhor. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Veja que a bondade de Deus aqui
ela está traduzida desta forma, nessa palavra. Em outros momentos ela é traduzida por misericórdia, em outros momentos ela é traduzida por graça. Então nós estamos falando deste Deus, um Deus que é misericordioso. É o fato pelo qual nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. É o fato pelo qual nós acordamos todos os dias, respiramos e podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e são a causa de nós não sermos consumidos. É a bondade de Deus, é a graça de Deus que vem sobre as nossas vidas. E essa graça, ela está em todos os momentos e em todos os lugares. Você já teve alguns instantes que você olhou para alguém e viu aquela pessoa passando por dificuldade e você teve compaixão dela? Isso não foi por você, isso é a graça de Deus. Porque se fosse por mim, pelo meu coração pecaminoso, eu ia querer mais que essa pessoa então não tivesse alegrias, porque eu não tenho amor por mim mesmo. A minha vida, meu coração, todo o meu ser está corrompido pelo pecado. Toda a pincelada da graça faz nós podermos ter um olhar diferente. É o amor, é a misericórdia, é a compaixão, é a paciência, é a paz, é a alegria. Tudo isso não vem de nós, mas vem de Deus. E aí você vê isso até naqueles que nem buscam a Deus. Você tem pessoas no seu trabalho, na sua família, que não servem ao Senhor, mas que são pessoas muito boas, muito tranquilas, às vezes muito melhores do que nós. Você fala assim, como isso é possível? É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia do Senhor, que está em todos os lugares. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, o Deus imutável está aqui se revelando a nós. Ele vai continuar sendo assim. É pela graça de Deus que eu e você o servimos. Porque se fosse por nós não temos nada para oferecer ao Senhor. É pela graça. Mas ele ainda diz que de geração em geração se mantém então a fidelidade de Deus. Deus, ele é fiel em suas promessas, em sua palavra, e jamais vai deixar de ser. Ele sempre foi e vai continuar de geração em geração. É muito importante você se lembrar do que aconteceu em Gênesis. Quando o Senhor faz uma aliança com Abrão, ele coloca Abrão para dormir, e aquela aliança não é feita com qualquer ação humana, mas é só pelo Senhor. O que isso significa para nós? Que todas as promessas de Deus não dependem de nós para se cumprir. O Senhor continuará sendo fiel para que a sua aliança se cumpra sobre o seu povo. Por isso você recebe cuidados, por isso o Senhor é bondoso, o Senhor nos sustenta, o Senhor continua nos protegendo. Não é por merecimento, é porque o Senhor é fiel, é porque o Senhor é bondoso. Então eu te pergunto, onde está a nossa gratidão? Como é que nós estamos produzindo isso no nosso coração? É a partir daquilo que nós vivemos, das bênçãos que recebemos, das circunstâncias que nós estamos desfrutando dia a dia? Ou é por saber quem é o Deus que se revela nas Escrituras? Este relacionamento que o salmista está nos falando aqui, ele só vai ser possível de acontecer na sua vida quando você então deixar de depender de alguém para estar em profundidade com o Senhor. Enquanto você depender de outras pessoas para você saber quem é Deus, para você viver com o Senhor, você não vai atingir este entendimento desta profundidade. Você precisa por si só viver com o Senhor. É um relacionamento pessoal. E é por isso que nós entendemos aqui que não existe restrição para adorar ao Senhor. Todos nós somos chamados a fazer isso, a buscar a Deus, a servir ao Senhor, prestar um culto ao Senhor em todos os momentos aos quais nós estamos vivendo. Talvez alguém, em algum momento da sua vida, tenha dito para você que certos tipos de pessoas não devem buscar ao Senhor. Talvez alguém tenha dito para você em algum momento da vida que da forma como você estava, você não poderia servir ao Senhor. E aí nós nos perguntamos mais uma vez, quem é digno de buscar a Deus?
Quem é digno de adorar ao Senhor? Nenhum de nós. Nós somos feitos dignos por meio de Cristo Jesus. É Ele quem nos dá o acesso ao Pai para termos intimidade. É Ele quem nos dá o privilégio de entender a palavra para nós podermos servir ao Senhor. É através dele que nós então podemos em todos os dias glorificar a este Deus que é tão bom, que é tão gracioso e que é fiel em meio às suas palavras. Que o Senhor te abençoe e que você possa entender essa verdade. Porque é assim que o Senhor nos constrange. Nos constrange a gratidão. Nos constrange a olharmos tudo aquilo que nós temos e voltar para Ele. E dizer, Senhor, obrigado, porque se fosse por mim, eu não teria nada do que eu tenho. Se fosse pelo meu esforço, eu não alcançaria nada daquilo que eu conquistei ao longo de toda a minha vida. É tudo por causa do Senhor e é tudo para o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos permita ter esta fé para nós então louvarmos em todos os momentos de nossas vidas. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente.